qual é a nossa relação com o ambiente em que vivemos? De exploração, de lazer, de afeto, de cuidado, de desconhecimento. Qual é o nosso nível de atenção ao ambiente ao nosso redor? Nós percebemos a mudança que ocorre nele ao longo dos anos? Nós percebemos sua importância na nossa vida? Percebemos que eles fazem parte e constroem também nossas memórias e histórias? O termo confluência diz respeito, em sentido geográfico, ao encontro de dois ou mais rios e também ao simples ato de convergir, ou seja, o lugar onde as coisas se encontram. E esse também é o sentido especial da nossa exposição Confluências. É dentro dessa salinha que se reúnem as histórias, emoções, sentimentos, aventuras e maneiras de expressar dos diversos artistas que aqui puderam colocar um pedacinho de si em todas as instalações dessa sala. Nós convidamos vocês agora, nessa visita virtual guiada, a conhecer um pouco mais da exposição Confluências. E quando puder, e o museu estiver aberto para visitação presencial, vim aqui deixar um pouquinho da sua experiência também com o Rio Potengi, que é o principal local onde abarca nossas aventuras. Assim como o Djair está fazendo, colocando ali sua experiência. Minha experiência com o Rio Potengi era sempre acordar bem cedo, para atravessar a ponte e ver o sol nascendo, umas 5h30 da manhã, mais ou menos, para chegar a tempo de assistir aulas. Mas aqui tem várias outras experiências diferentes. Algumas pessoas deixando relatos de amor, deixando pequenas poesias. Alguns, como eu, falando que atravessando a ponte, no ônibus, o vento batendo. Alguns falando do lixo. E aqui a gente vai falar também muito disso, dessa relação que nós temos com o rio, seja por meios financeiros, por meios afetivos. E assim, vamos dar início à nossa mediação. Por aqui, por favor. Sejam bem-vindos à exposição de Confluências do Museu Câmara Cascudo. Eu me chamo Lucas. Eu sou de Jair. Nós somos mediadores bolsistas do museu e vamos acompanhar vocês nessa visita guiada virtual. Bom, na nossa primeira instalação, a gente vai conhecer o Barco Escola Projeto Correr o Rio. Esse barco tem uma intenção futurista e um projeto um tanto ambientalista. Em que sentido? A ideia desse barco seria criar uma maquete da projeção de um barco que vai andar pelo rio e, assim, trazendo materiais recicláveis de sua construção, fazendo essa projeção também para as crianças que ali andassem, para que conhecessem o rio e também todo o processo reciclável desse barco. Inclusive, um grande exemplo que a gente tem aqui, bem bacana, é que a artista escolheu um lápis e um livro para representar o extintor de incêndio do barco, o que tem uma singela representação de que a educação, na verdade, pode mudar o mundo e evitar desastres, né? Na nossa segunda instalação, nós temos a exposição Pesca. Quem nunca comeu um peixe, quem nunca teve aquela sensação de pescar, e essa peça, ela representa isso. Aqui a gente tem a linha e a isca é esse pedaço de concha. E nós podemos perceber logo atrás que temos a rede, que geralmente em pesca de arrastão usamos uma rede. E essa rede representa todas as conexões que nós temos, sejam elas conexões humanas, sejam elas conexões com a natureza. Cada nó desse é uma conexão, é uma ligação que nós temos. E por falar em conexão, a gente tem essa performance aqui. A autora dela mesmo deixou bem claro que ela não tinha nenhuma conexão com o rio. Mas ao pisar lá, ela criou seus primeiros laços. Como? Ela pretendia fazer uma performance de fotos, dançando, que ela é uma aluna de dança.
E ao chegar lá, ver toda aquela poluição, que nós bem sabemos que o rio está completamente destruído nesse sentido, ela passou esse sentimento que o rio está morrendo aos poucos. E um detalhe muito importante, onde vocês só vão perceber, só vão sentir quando o Museu Câmara Cascudo voltar, é a maquiagem borrada, representando o choro dela, o choro do rio, o grito de desespero. E nisso mostra e passa essa ideia de que o rio está aos poucos falecendo, desde a nascente, lá em Cerro Corá, onde está tendo muita criação de porcos. Sim, tipo, desde a nascente o rio já está sofrendo. Nossa próxima instalação é nossa primeira instalação sensorial. Eu vou levar o Lucas com ela, onde ele vai tocar nesses pequenos vasos e vai descrever as sensações que ele está tendo. Vendado, hein? Sim, vendado, deixar bem claro. Vem aqui, por favor. Por aqui, devagar. Tá, o que você está sentindo? Ai, meu Deus do céu. Bom, pelo barulho e pela textura, eu acredito que sejam alguns copos, garrafas, sacos plásticos. Possivelmente o lixo, né? Por aqui, calma. Sempre tomando cuidado, né, gente? Nesse vaso aqui a gente vai ter um aspecto um pouco mais áspero. Eu acho que é areia. Eu acho que é areia. Por aqui, calma. Isso. Ui. E aqui bem molhado, né? Acho que é só água. Água. Pode tirar a venda, calma. Aqui o paninho. E aqui você resiste a sua memória. Inclusive, quando vocês vierem, pode deixar sua marca aqui, que o Museu Câmara Cascudo vai agradecer muito. Tá, mas o que querem dizer esses vasos? Essas daqui são as etapas do rio. Essa primeira aqui é o lixo, que é aquela que fica bem mais evidente quando você chega. É a que é geralmente a mais associada atualmente, né? Como nós já falamos na questão da poluição. A segunda aqui é a camada de areia, a camada logo da margem, que nos leva para a última camada, que é a camada da água. Como bem Lucas falou, ele botou aqui a mão, tem uma coisa meio áspera e deixou a mão dele suja. Ao tocar na água, a pureza dela limpou a mão dele e trouxe toda a sensação de novo de poder sentir uma coisa mais limpa. Bom, e como a artista Laura nos retratou, ao explicar essa exposição, ela nos contou que também representa as camadas de visitação ao rio. Então, assim que você chega, você sente um certo choque, porque a primeira coisa que você se depara é a quantidade de lixo espalhado no rio Potengi. Então, depois você passa a ter outras experiências sensoriais, como encostar o pé na areia, até que você chegue a talvez tomar um banho, que no caso não foi possível devido à quantidade de poluição no rio. E falando em poluição, o autor dessa exposição aqui, o Neto Ferreira, ele criou a exposição Nós Somos Um. Mas por que Nós Somos Um? Ele trabalha aqui a relação dele com a Lagoa do Jiqui. Tá, Lagoa do Jiqui, mas porque a gente tá falando do Rio Potengi, mas a Lagoa do Jiqui era o que ele tinha de mais expressivo de lembranças. Ele brincava, fazia traquinagens, tinha altas aventuras nessa lagoa. Só que quando ele chegou nela para fazer suas fotografias, que a intenção dele era fotografar dentro d'água, mostrando essa relação de nós com a natureza, ele se deparou com um monte de lixo. Ele se deparou com uma lagoa completamente diferente do que ele era quando era criança. Aqui nessa parte mais superior a gente pode ver, ele criou uma representação de uma casa. Se vocês prestarem um pouco de atenção, que tem uma televisão, tem várias garrafas. Mas por que nós somos um? Nós somos um
porque fazemos parte da natureza. Ele tenta aproximar a gente dessa relação, porque hoje em dia, até mesmo pelo egoísmo humano, nós nos sentimos seres superiores. E ele tenta retratar que nós fazemos parte desse meio, somos a natureza também. E somos a natureza, mas também temos as nossas próprias culturas, nossos relatos sobre ela. E assim a gente chega na instalação Senta que lá vem história. Bom, a instalação Senta que lá vem história, feita pela artista Cristina, ela tem a ideia de nos passar também uma experiência sensorial, onde o visitante coloca os seus pés dentro da bacia, que vai estar com água. Inclusive, essa água, ela deveria ser água do rio Potengi. Só que, na verdade, na montagem da exposição, a artista nos relatou que não teve a oportunidade de pegar água do rio Potengi, de tão poluído que ele estava no momento, no dia da montagem. Então, a ideia da bacia é que você se sinta mais próximo do rio, e assim, outro meio de se sentir-se mais próximo do rio é escutando as experiências que ela traz. Ela traz pra gente as experiências escolhidas de toda a sua família, dos seus pais, avós e outros parentes. Aqui eles relatam lendas sobre o rio, suas histórias, aventuras, coisas que viveram por lá, como foi sua infância. E assim o visitante se sente cada vez mais abraçado pelo rio, em contato tanto em seus aspectos culturais, como em seus aspectos um pouco mais físicos. E aí, gente, o que você está sentindo aí? Como é que é a sua experiência? Conta um pouco pra gente. Bem, uma das coisas que eu acho mais expressivo nessa peça, nessa obra aqui, é a relação das pessoas com o rio, a questão da pesca, a história das lendas. Porque quando eu era criança eu não tinha tanta conexão com o rio Potengi, mas quando eu me mudei para Natal, passar por ele todo dia, indo e vindo para casa, eu acabava vendo só ele. Mas ao ouvir essas histórias, essas lendas, essa relação que os moradores da região têm com o rio, acaba sendo que me deixa mais próximo dele, cria mais um vínculo com ele, não só de estar passando por cima diariamente. E eu acho que me deixa bem mais próximo dele, cria um laço, um vínculo. Inclusive, vínculo esse que também é representado por essas redes, né? Que nos acompanham durante a exposição inteira e que representam exatamente a simbologia da conexão, né? Além das conexões com o rio, também as conexões humanas. Bom, vindo para cá, nesse televisor, a gente vai ter exposto nessa exposição algumas obras audiovisuais montadas por diversos artistas, como a Giovana, o Lucas, as outras artistas que montam esses vídeos com a proposta de trazer diferentes significados. Como, por exemplo, tem vídeos aqui que retratam a relação sufocante da rede pescando um peixe. E como seria se nós nos colocássemos no lugar dele? O que seria que nós sentiríamos ao ser fisgados por uma rede também? Outros vídeos colocam em exposição os relatos das pessoas. Uma das artistas visitou o rio e entrou em contato, conversou com as pessoas que estavam por lá, com a população que morava ali perto, e buscou delas também colher histórias, experiências, relatos. Então, assim foi se formando a construção desses vídeos. Todos esses vídeos, que a gente não tem tempo suficiente para mostrar na nossa live, vão estar expostos em breve no Instagram do museu. E aí vocês vão poder ter a experiência de ir dar uma olhadinha lá e tal. Mas, mais uma vez, ressaltando o convite. Sempre é uma experiência muito mais legal a visita ao museu e ter suas próprias experiências aqui dentro da sala. Assim que o museu estiver disponível, com todos os cuidados, máscara, álcool gel e tudo mais, vocês vão poder ter o prazer de experienciar isso daqui. E você, morador de Natal ou da região metropolitana, você já deve ter passado pela Ponte do Igapó, pela Ponte Nilton Navarro, né? E principalmente o pessoal que mora na Zona Norte ou numa região metropolitana um pouco mais afastada, vocês já devem ter sentido isso, ter que passar pela ponte e sempre indo em direção à Zona Sul. Você se sente excluído em alguns momentos? Sente que é obrigado a atravessar a ponte porque sua vida acadêmica ou muitas vezes as relações sociais estão do outro lado da ponte?
essa peça traz isso, traz esse sentimento. Pode ser uma gangorra, não sei, vai depender do que você interprete. Mas ela passa esse sentimento de um peso maior do que o outro. Por exemplo, muita gente que vai estudar no IFRN do Central, ou Rocal, ou na própria UFRN, tem que atravessar. Quem tem aula de manhã, acordar bem cedo. É muito complicado. Para visitar o museu tem que atravessar. Para visitar o museu, quem mora no Zona Norte tem que atravessar a ponte. E essa exposição, essa peça, ela traz essa ideia desse peso que muitas pessoas sofrem, o preconceito que sofrem, sempre fica um lado mais pesado do que o outro. Eu mesmo vivi isso, muitos dias, tinha que acordar bem cedo, atravessar a ponte. E ela retrata isso, esses lados, esse peso. Bom, seguindo para a nossa próxima instalação, a gente tem essa parede aqui, e o nome dessa instalação é Fixo. Ela foi produzida pelo artista Marconi Soares, e nessa instalação a gente tem uma relação um pouco curiosa, porque de uma primeira olhada a gente vê uma pintura, né? Esses fios pretos durante toda a parede, sendo que na realidade essa instalação ela tem como arte também o seu processo de construção. No dia da estreia da exposição de Confluências, o artista realizou uma performance aqui, e em meio à sua dança, envolta a movimentos que buscavam reproduzir e experienciar um pouco dos movimentos do rio, da fluidez do rio, envolta a esses movimentos ele forma essa construção. E nessa imagem a gente vê também retratado as raízes dos mangues, que são outra característica do rio, né? Ressaltando um pouco esse caráter materno do rio e de ser a manjedoura natural, né? E por aqui vocês vão poder ver a exposição chamada Sem Título, do Rodrigo Carlos. A gente vem sempre falando dessa questão das conexões, e aqui a gente tem toda essa estrutura cheia de redes, que é para sempre retratar essas redes que nós temos com a natureza, retratar nossas origens indígenas. E todo este corredor aqui é cercado de redes. Inclusive, se vocês quiserem, quando puderem vir, se deitar, fiquem à vontade. E no final do corredor, a gente tem essas fotos. Uma pesquisa rápida no Google Imagens sobre o Rio Potengi, barcos, coisas do gênero. A gente vai sempre encontrar essas imagens mais expressivas, as que estão mais em evidência, mostrando o rio com a relação das pessoas, com as relações dos moradores da região. Bom, pessoal, então a gente pode tirar da exposição de Confluências todo esse sentido de conexão das histórias, das memórias e essas redes que nos acompanham durante toda a exposição e a visitação, elas realmente querem nos representar isso, né? Para nós nos conectarmos mais, para nós nos entendermos melhor com o ambiente em que vivemos. Então, eu acho que para mim o sentido da exposição Confluências é exatamente isso, nos fazendo nos conectar melhor com as pessoas ao nosso redor e com o ambiente em que vivemos. Entender que as nossas histórias, nossas memórias, lembranças e tudo aquilo que a gente vive também tem um pedacinho no local onde a gente está. Se fosse um canto diferente, se fosse um local diferente, se fosse de um jeito diferente, não seria a mesma história, não seria a mesma aventura, não seria a mesma lembrança, a mesma memória. Então eu acho que a gente deve cuidar, preservar, entender sempre o significado daquilo dali que está ao nosso redor. E sim, perceber as mudanças ao longo do tempo que ele está tentando nos passar sinais. Sempre lembrando que nós fazemos parte da natureza. Não é porque vivemos em uma cidade grande, mas nós somos parte dela. Sempre lembrar de ter que preservar, porque somos o futuro. E essas conexões, essas redes,
elas sempre retratam isso. Nós somos a natureza. Então é isso, pessoal. Tem algumas Pergunta? Tem umas perguntinhas. Que Legal. bom. ferramentas, algumas informações. Legal. Podem Os mandar. coraçõezinhos, o pessoal Que está coisa aqui boa. agradecendo, tá? Que as obras magníficas, a professora Estrela arrasou, tá? Junto com seus alunos. Pessoal pedindo para dar um salve, gente, aí. Né? Salve, pessoal. Lucas falando que a história com o rio é sempre com as questões ambientais e a Ponte Velha. Alguns parabéns aos bolsistas que estão executando. Foi uma excelente performance na abertura. Foi mesmo, pessoal. A exposição é linda, muito massa. Então, assim, muito legal. A gente agradece muito ao pessoal que está participando das nossas lives. Vocês querem? Meninas? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Eu acho que agradecemos muito todos os comentários positivos e tal. O público maravilhoso que nós Com temos. certeza. E a todo mundo que acompanhou, esse foi um meio que nós do museu encontramos de aproximar vocês daqui em meio a essa pandemia, né? Então, se vocês gostaram da visitação guiada virtual, não deixem de vir quando o museu reabrir suas portas. Visitem, venham conhecer essa exposição e tantas outras que a gente tem aqui. São realmente experiências impagáveis. É uma coisa, assim, de verdade, muito, muito, muito legal. Não só como bolsista, mas como visitante. Quando eu vim também, foi uma experiência, assim, transformadora, de verdade. E principalmente incentivem o museu, compartilhem o merchandising de sempre. E muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada a todos.